Olá pessoal, a gente vai continuar a fazer nosso trato de luzes na nossa cena de render, tá? Do nosso personagem. O que eu vou fazer agora, por exemplo, é salvar essa cena, que ela já está bem legal. A gente até aqui já arrumou as luzes que a gente precisava para o nosso shading no personagem. E o background a gente ajustou um pouquinho. O que a gente vai fazer agora, por exemplo, é salvar com um novo nome, para que a gente tenha mais um versionamento. Segundo arquivo é esse, e a gente vai agora, por exemplo, criar um plano no chão para que a gente consiga projetar uma sombra. A sombra é muito parecida com o que tiver nas árvores ali. Vamos tentar fazer essa sombra, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui no PESP, a gente pode criar um plano. Então, create polygon, polygon primitives. E a gente vem aqui, o Maya vai abrir para a gente o Polygon Primitives, porque ele gosta de deixar a gente esperando um pouquinho toda vez que a gente passa no menu câmeras. Eu não sei porque ele demora tanto. Muito obrigado, Maia. Você é um bom professor para a gente, professor de paciência para os alunos, etc. Então, aqui, Polygon Primitives Plane. Muito obrigado, Maia. A gente vai abrir aqui e criar um pouco maior esse plano para que ele tenha. Aumentar um pouquinho o tamanho dele, por favor, Maia. Me dê a ferramenta de ajuste. Eu acho que ele está um pouco lento por causa da memória de criação do vídeo, ok? Olha, a gente tem duas formas. A gente poderia criar um plano imenso e pedir mais resolução na nosso arquivo de sombra, para que ele tenha uma resolução pequena aqui da sombra dele. Ou então a gente pode criar aqui, por exemplo, um plano aceitável, que é a sombra que a gente quer que ele projete, e a gente faz assim com a sombra dele, assim um pouco para trás. E eu vou fazer um truque aqui, eu vou criar um plano desse tamanho, em vez de criar um plano imenso. Aqui o cálculo da sombra vai ficar mais bonito, e eu vou fazer com que o nosso controle principal, que é o Global Control, leve esse nosso plano aqui em com desculpa, é francês, com um constraint, ok? Então, constraint point, por exemplo, o parent, tanto faz. Constraint point, ele vai aonde ele tiver. Eu vou dar um Ctrl Z porque ele pegou constraint sem manter o offset, então vou manter o offset do constraint, aplico aonde o nosso controlador for. Olha lá, o nosso plano está indo junto, tá? Isso daí é ideal para a gente porque ele fica sempre para gerar nossa sombra no pé do personagem. Poderia ser simplesmente um plano direto, você aumentaria a resolução do cálculo de sombra para que ele fique um pouco mais bonito a sombra aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer isso aqui é chamar isso de chão mesh, ok? Para a gente não se perder. E a gente vai gerar sombra nesse cara. Então, se a gente for ver agora o render que a gente precisa fazer para ele, vamos lá na nossa câmera. Se a gente for ver lá na frente que a gente vai estar estudando o render da sombra, aqui o ideal é a gente colocar ele mais ou menos no ângulo que está o nosso chão, tá? Não sei se o ângulo aqui está muito certinho em relação ao nosso 3D e o nosso 2D, mas a gente vai tentar. Vamos ver como que fica. Se ficar ruim a nossa sombra, a gente pode ir rotacionar esse cara aqui, ó, e gerar uma sombra um pouco mais caída, com o pé dele um pouco mais assim, ó. Vamos tentar fazer assim, por exemplo, tá? Aqui ele não vai me deixar fazer o constraint, porque o constraint está ligado direto na mesh. O que eu vou fazer é deletar esse constraint, criar um novo constraint, mas ao invés de criar um constraint no chão direto, eu vou criar um grupo acima do chão. Então esse aqui é o chão, mesh, group, ok? E aí o ideal é que eu faça um constraint no nosso grupo, constraint point. Aí dessa maneira, aonde o nosso controlador for, o nosso grupo vai, e a gente tem toda a liberdade de trabalhar e colocar o nosso chão onde a gente quiser, para que ele não tenha nenhum problema de gerar nossa sombra, ok? O difícil ali vai ser se o pé flutuar do chão. Então a gente vai ver lá no nosso perspectiva se o pé está flutuando do chão. Olha, o pé flutuando do chão não pode. A gente tem que deixar ele com o pé bem retinho. Eu vou preferir deixar como ele estava. Vamos gerar a sombra para ver. Tá? A gente fica às vezes criando muita coisa, talvez sem necessidade. Vamos ver a sombra aqui.
como que ele gera. Por exemplo, para gerar a sombra nele, a gente poderia só fazer pedir essa luz aqui para gerar sombra. Vamos ver se ela vai gerar uma sombra bonita, senão a gente vai criar uma outra sombra que é através de uma outra luz. Shadow Color, Use Deep Map Shadows. Vamos deixar assim só a resolução inicial. Vamos ver como que fica a sombra nesse chão. E a próxima coisa que a gente vai fazer é mudar o shader do chão. Aqui, ó, a sombra do chão está um pouco errada para essa luz. Então essa luz provavelmente não vai ser a que a gente vai usar, porque a sombra está aqui, ó. Essa luz é boa para o shader do personagem, mas ela não é boa para a sombra. Se a gente for ver a sombra dela agora, a gente poderia mudar o shader do nosso objeto aqui, que é o chão, para um novo shader. Por exemplo, botão direito, a gente poderia pedir Create New Shader aqui, New Material. Ele vai abrir para a gente qual material a gente quer. A gente pode pedir, por exemplo, Use Background. Use Background é o melhor material porque ele não vai renderizar o nosso objeto. Ele vai simplesmente renderizar a sombra. Tudo que ele for, ele vai virar alfa. Alfa quer dizer transparência. Então, só para a gente habilitar a transparência nele aqui, vamos ver se tem alguma coisa que a gente precisa mudar. Shadow Mask, Reflectivity 0. Matte Opacity. Vamos ver por que ele não renderizou como Use Background. Ele renderizou todo preto. Vamos ver aqui o que ele pode estar fazendo. Provavelmente ele está renderizando e tá. Sim, ele renderiza quando ele gera esse preto. Provavelmente é o fundo da câmera. Vamos ver se a câmera está qual fundo da câmera que a gente está usando. Aqui a câmera é a câmera 1. Vamos lá no background dela. Vamos ver o environment, background. Vamos colocar, por exemplo, cinza assim. Aí vamos ver se isso pode ser. Eu não lembro o que poderia ser. Vamos ver, gerar novamente o nosso render e ver se a gente vê uma sombra aqui aparecendo. Isso, é isso mesmo, justamente porque aquele preto estava misturando com a sombra e era o preto que estava fazendo o fundo dele sumir, ok? Então tá certinho isso que a gente queria. O que a gente vai gerar agora é uma sombra de acordo com o nosso ângulo, tá? Porque agora não precisa preocupar se está o background ou não ali ligado. O que a gente precisa preocupar agora é a direção da sombra. A gente vai desligar essa sombra desse nosso objeto. Vamos lá, vamos desligar a sombra do nosso point light. Não vou usar ele como sombra, ok? A gente vai gerar uma nova sombra a partir de uma nova luz. Então a gente vem aqui em Create Light, Directional Light. Directional Light é muito bom para a gente gerar sombras, porque é fácil da gente direcionar qual o ângulo que a gente quer. Por exemplo, se a gente vier aqui na perspectiva, vamos colocar a luz aqui só para didaticamente ficar fácil da gente encontrar qual é a direção, ok? Então se a gente escalar ela não tem problema nenhum, mas se a gente rotacionar ela aqui, por exemplo, a gente quer a sombra mais ou menos nessa direção. A gente põe uma direção que a gente quer a sombra. Vamos ver agora, escolhendo na hora do render, vendo pela câmera, qual é a direção da nossa sombra quando a gente pedir aqui, por exemplo, Shadows e os Deep Map Shadows, ok? Então a gente vai ver qual a sombra que ele vai gerar. E provavelmente vai gerar uma sombra que a gente vai poder mudar a direção dela, ela vai funcionar. Olha, aqui no caso ele está gerando uma sombra até mesmo do nosso plano. Então para o background, no caso, a gente não precisa dessa sombra do background. A gente vai desligar a sombra do background, desliga a maneira mais fácil de desligar é selecionar nosso modelo e vir aqui, por exemplo, no Render Status, esse que está aberto aqui, e você desliga Cast Shadow, Resave Shadow, Motion Blur, Primeiro Visibility precisa porque ele vai mostrar o render. Essas outras coisas a gente não precisa, ok? Então se a gente for ver, vamos ver que sombra que ele vai gerar. E a gente vai criar aqui, ó, essa sombra está bem alta ainda, ela está meio baixa comparado com aquela. A gente tem que colocar ela mais ou menos nesse ângulo, que é o ângulo da sombra da árvore, ok? Então vamos tentar fazer isso. Mais um pouquinho virada para cá assim, ó, ok, como se fosse a sombra da árvore. Vamos ver.
Ela não precisa ser tão longa, então vamos ver se ela vai ficar um pouco mais curta. Eu acho que assim está bem interessante, ó, a sombra dele aqui. Como ela vai dar um blur no final, na hora do nosso render, ela já está com uma ondulação interessante aqui pra gente, tá? Um lugar bom para ela, tá? Vamos ver uns outros frames, vamos marcar esse aqui como guardado. Vamos ver o frame aqui um pouco mais atrás, que esse aqui vai dar para a gente ver o ângulo da nossa sombra. E aí a gente melhora a qualidade da sombra para ela ter um efeito mais bonito. Olha, eu acho que essa sombra está bem interessante porque ela está bem parecida com essa daqui, ok? Vai dar para ele encaixar bem no nosso cenário. Tá? E como o plano está no pé dele, não vai dar nenhum espaço entre o pé e o solo. Então vai dar um aspecto legal dele estar melhor integrado no nosso cenário. O que eu vou fazer é melhorar a qualidade do nosso render da nossa sombra, porque ela está muito bem delinear aqui, está mais desfocado e ela está muito lisa. Então o que a gente pode fazer é gerar aqui embaixo, por exemplo, uma opção que se chama Filter Size. A gente poderia pôr Filter Size 2 e aumentar o Bias. Eu acho que o Bias vai ajudar a gente também. Vamos ver o nosso render. Qual que é o render que a gente vai escolher para ele ficar melhor aqui, ó. O Filter Size deu uma melhorada e o Bias eu acho que ainda vai melhorar mais ainda. Vamos pôr aqui, por exemplo, ponto 1. Vamos ver se não foi muito. Gera pra gente. Olha lá, deu um desfoque legal. Acho que esse aí vai ficar bom pra gente depois trabalhar o nosso Bias. Vou pôr 1. Vamos ver o Bias 1. O que gera? Acho que talvez ele vai dar um desfoque maior. Deu um desfoque maior, ficou melhor para a gente na hora de trabalhar a integração, ok? Eu vou deixar assim como nossa sombra e no próximo vídeo a gente vai tentar fazer essa imagem de fog que ele cria aqui na nossa cena, ok? Então no próximo vídeo a gente vai, além de fazer essa sombra que já está legal, a gente vai gerar a sombra. Por exemplo, eu não quero gerar sombra nele mesmo, olha. Então uma coisa que eu vou mudar no nosso modelo é para ele não receber sombra dessa nossa luz. Então vamos ver se a gente consegue fazer. Tem duas opções para a gente mexer nisso. Que ele deu sombra nele mesmo, não gostei. Uma coisa que a gente vai tirar para a luz dele aqui, vamos ver se a gente consegue vir aqui no Relationship Editors. Vamos ver Light Linking, Light Centric, por exemplo. Eu acho que eu não consigo direcionar somente a luz para o nosso personagem não pegar nele, né? Somente a luz, não. Então provavelmente eu vou pegar o nosso essa luz que está batendo aqui, que está gerando no nosso personagem um layer. Eu vou ter que criar um layer para a hora que eu for fazer o render dele. Eu não ligo ela e renderizo sem ela. Tá? Um render layer, que é esses render layers que a gente vai ver daqui a pouquinho na próxima fase, onde a gente, daqui a alguns vídeos, a gente for criar o nosso render layer. Então, no nosso render layer, eu vou dizer que essa daqui é o Shadow Directional Light, Shadow, e eu vou colocar no char, ok? Aí eu vou lembrar que esse daqui não é para eu renderizar o caráter com ela. Esse daqui é o char shading, ao contrário, né? Shading char, ok? Aí assim vai ficar mais fácil da gente saber que luz renderiza o que na hora da gente fazer a nossa composição de render layers, ok? Então a próxima fase, no próximo vídeo, a gente vai tentar criar esse efeito de fog para dar um passe a mais na hora de a gente fazer o nosso render. Isso aí, valeu!